Amém. Irmãos, essa mensagem, chegamos na mensagem 4. Acredito que os irmãos tenham desfrutado bastante durante a semana. Realmente é uma mensagem de bastante desfrute. Fala de água viva, fala de pleno desfrute daquilo que Deus fez para nós. E algumas mensagens anteriores a gente falou bastante de alerta, de bastante uma palavra de advertência. Lógico, toda palavra nos adverte e nós temos que carregar esse espírito de sempre estar atentos e alertas ao falar do Senhor. Mas hoje a palavra é mais para o lado do desfrute. E nós precisamos entender isso. Né? O título da mensagem fala: o Cristo todo inclusivo, como uma boa terra, uma terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Puxa, nós estamos vendo Cristo como a boa terra. E estamos estudando os vários aspectos dessa boa terra e como esses aspectos se relacionam com a pessoa de Cristo, para nós podermos desfrutar essa pessoa de diferentes ângulos, certo? Na semana passada vimos um aspecto da terra, que ela era uma terra que tinha trigo e cevada. Se eu perguntar para vocês objetivamente o que representava o trigo e a cevada, alguns de vocês vão lembrar, vão falar, trigo refere-se à morte, né, o Deus encarnado, o Deus que foi crucificado e foi sepultado. E a cevada tipifica a ressurreição. Isso de maneira muito prática, de maneira muito, vamos dizer, a verdade é essa. Mas com realidade isso é para você. E é isso que essa mensagem também de hoje vai tratar. Nós vamos falar de Cristo, o aspecto que é água viva. O Deus triuno, nós já vimos isso em várias vezes. Ele é o manancial, ele é a fonte e ele é o rio. No seu aspecto, o Pai é o manancial, o aspecto de Deus, do Filho é a fonte, e o ribeiro é o Espírito. Isso nós já estamos cansados de saber, mas quanto que você desfruta disso? Então, esse desfrute, foi bem intenso durante essa semana. E eu acredito que vocês também desfrutaram. E essa reunião aqui está para a gente compartilhar esse desfrute. Aleluia. Eu vou começar que são 7 pontos, 7 algarismos romanos. Eu vou ler bastante eu li algumas vezes e todas as vezes eu tirava algo novo aqui, irmãos. Realmente está muito rico esse esboço. Quem tem o reavivamento matinal, siga pelo esboço, que a gente vai ler bastante o esboço, tá bom? E cada versículo que eu ler, você vai... Puxa, eu já conheci esse versículo, mas hoje ele brilhou diferente. E digam amém. Quando isso passar por você. Aleluia. Primeiro título, o algarismo romano número 1 fala assim, Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito consumado. Esse versículo está aqui, Paulo falando para os Gálatas, que basicamente parece que esse versículo ficou por tanto tempo oculto, a revelação desse versículo, que o Espírito, ele é a bênção que deu para Abraão, esse Espírito é hoje para nós, essa herança que Deus prometeu para Abraão, para nós hoje, o que é? É o Espírito. Esse Espírito é a herança que Deus deu para nós. Puxa, esse Espírito é tudo para nós, porque sem ele, nós apenas estudaríamos uma história bonita do povo de Israel. O que nos contata com esse povo hoje, com a história deles? Com o Deus que não era para ser nosso, era só deles. Mas Deus abriu uma porta lateral e nos deu o Espírito. Aleluia, esse Espírito é a herança que ele prometeu para Abraão. E hoje está dentro de nós. É uma fonte de vida dentro de nós. Aleluia. Nós precisamos realmente aprender a viver por esse Espírito. Amém. Tem vários aspectos hoje para a gente falar. O aspecto físico, então eu vou ler agora aqui, a letra A. O aspecto físico da bênção que Deus prometeu a Abraão era a boa terra, que é um tipo do Cristo todo inclusivo. Uma vez que Cristo é, por fim, tornado real
como o Espírito que dá vida, todo inclusivo. A bênção do Espírito prometido corresponde à bênção da terra prometida a Abraão. Amém. Então, o Cristo todo inclusivo é esta boa terra, com todos os seus atributos. E ele pode ser experimentado hoje pelo seu Espírito. Esse Espírito que Deus colocou e você recebeu um dia. Amém. B. Na verdade, o Espírito, como a concretização de Cristo, em nossa experiência, é a boa terra como a fonte do suprimento abundante de Deus para desfrutarmos. Esse é o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, como o suprimento do corpo de Cristo. Então Deus supre o seu corpo na terra toda hoje, no espírito de cada irmão. E cada irmão precisa ter ciência disso. Porque nós vamos ver que também esse rio, ele tem os seus lugares que ele corre. Os vales, nas montanhas, a fonte e o manancial saem das montanhas, né? E nós vamos ver que nessas situações nos confundem às vezes. E você está num vale e você entende que aquele vale é para você... você precisa sair daquele vale, você precisa sair daquela situação de morte, aquela situação que você considera difícil. Mas, puxa, tem um rio ali. Nessa situação, tem um rio fluindo ali. Mas você nem sempre percebe esse rio. É ou não é? E acaba, às vezes, dando cabeçada. Senhor Jesus. Amém. O item 2, já vamos passar para o item 2 já. O Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo, é uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Então, o Cristo todo inclusivo, ele chega para nós como esse Espírito todo inclusivo. Tudo que tem na pessoa de Cristo, na divindade, está nesse Espírito disponível para nós. Esses versículos de Deuteronômio são muito bons, eu vou ler, irmãos. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, já li 3 vezes, né? Que saem dos vales e das montanhas. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuvas dos céus, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Aleluia. Todos nós, na prática, sabemos que onde não tem água, não tem como a vida florescer. No deserto, se não tem água ali, fica seco, não tem como vida florescer ali. E em várias circunstâncias da nossa vida, às vezes parece um deserto, não é? E mesmo nesse deserto, irmãos, olha só, Deus está ali. O olhar dele está ali. Se você, na sua experiência, está passando por um deserto, na verdade, saiba, ali dentro do seu espírito tem a boa terra. E essa boa terra tem água, tem um rio. Puxa, se você vê isso, fica mais fácil você passar vencer os seus problemas. Os ribeiros, fontes e mananciais significam Cristo como o Espírito que flui. Os vales e as montanhas significam os diversos tipos de ambientes nos quais experimentamos Cristo como o Espírito que flui. Quando você vai para o seu trabalho, o seu Espírito está dentro de você. E esse ambiente pode se tornar uma montanha, pode se tornar um vale. Quando você vai para a escola, quando você está na rua, fazendo qualquer tarefa na sua casa, esse é o ambiente onde Cristo quer fluir para você. E você nem sempre está atento a isso, né? Esses próximos versículos eu vou ler todos eles, de João 4 e João 7. Fala assim, João 4:10, o tio Joel leu agora há pouco o 14, né? Eu vou ler o 10. Respondeu-lhes Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, ele terias pedido, tu lhe teria pedido e ele te daria dado água viva. O 4,14 fala, aquele porém que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar, para a vida eterna. Irmãos, é o último versículo dessa mensagem, eu vou ler esse versículo de novo, e eu vou falar uma outra coisa, um outro aspecto dele. O aspecto que eu quero falar agora é que de modo algum terá sede. E você acredita que você tem essa água dentro de você ou não?
Eu creio que eu recebi essa água. Aleluia, essa água está aí para fluir, não é para ficar parada. Água parada dá dengue, né? João 7,37 fala: no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que versículo legal. Isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Irmãos, você creu? Sim. Então você recebeu esse Espírito. Do seu interior pode fluir esse rio. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Venha a mim e beba. Esse é o passo que nós temos que dar hoje. Dar amanhã, dar todos os dias. Venha a mim e beba. O plano de Deus, na verdade, se resume a essa tarefa sua. Você vir a Ele beber. Porque Ele é a fonte. Essa fonte está dentro de você. Só que se você, como o hino que nós acabamos de ler, deixar entulho nesse poço, você precisa tirar esse entulho. Vá e mais para frente nós vamos ver que você tem que ir como você está. Você não tentar se melhorar para depois se encontrar com Deus. Você está com vergonha do pecado que você fez ou da situação que você se encontra e você fica nessa situação porque você não consegue sair dela. Mas a fonte consegue sair dela. A água viva consegue te suprir para você sair dela. Mas, de novo, Satanás nos confunde. Algumas vezes, né? B. Por toda a Bíblia, há uma linha a respeito do Deus triuno como água. Aqui tem vários versículos, Gênesis, Êxodo, Salmos, vou ler só alguns. Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então, desde o jardim do Éden já tinha lá um rio. Deus preparou esse rio para nós. Lá em Êxodo: e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença de todos os anciãos de Israel. Esse versículo aqui está falando, basicamente, apontando para a redenção de Cristo. E eu já li esse versículo aqui, eu acho que mais de 20 vezes ao longo da minha vida nas leituras, né? Mas faz um pouco tempo, não faz, essa vez eu desfrutei de novo esse ponto, mas aqui fala assim, irmãos, Deus falando para Moisés: eis que estarei ali diante de ti. A rocha estava ali na frente deles, ele levou todos os anciãos ali, e em cima da rocha estava Deus, olhando para o que ele ia fazer ali. Por que isso é importante? Porque isso, para Deus, ele sabia que o significado daquela rocha é o filho dele, que lá na frente ia morrer por aqueles, por nós. Então você percebe a importância que Deus dá para isso? Sim. Aleluia. A única coisa certa é que Deus está no nosso espírito e que eu vou chorar, né? Na reunião. Essas duas coisas são certas na reunião quando eu compartilho. Dá licença, irmão. Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmo 36. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Nosso Deus preparou tudo para nós. Aleluia, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, ao longo de toda a Bíblia, você vê que existe esse água a todo momento, rios a todo momento, para quê? Para suprir o povo, para suprir os crentes, os cristãos, para suprir todos nós. O rio em Gênesis 2:10 significa o rio de água da vida, ao longo do qual cresce a árvore da vida. Esse rio sacia a sede do homem. Em Salmos 36, 8-9, a fonte refere-se ao Pai como a origem da vida, e o rio refere-se ao Espírito como o rio da água da vida. 3. O rio em Salmos 46, 4, significa o fluir do Deus triuno em Cristo, mediante o Espírito,
como vida para o povo de Deus. Aleluia. Tá basicamente explicando esse monte de versículos aí que tem aí na frente, irmãos. Vou continuar lendo porque espero que isso toque vocês. A água da vida é um símbolo de Deus em Cristo, como o Espírito fluindo a si mesmo ao seu povo redimido, para ser a sua vida e suprimento de vida. Ela é tipificada pela água que flui da rocha ferida e simbolizada pela água que flui do lado ferido do Senhor Jesus. Item 5, o rio de água da vida em Apocalipse 22 e os rios em Gênesis 2, Salmos 46, Ezequiel 47, significam a abundância da vida em seu fluir. Percebe que não é um pouco de água, irmãos? É um rio. Tem abundância de vida nesse rio. Como mostra em João 7, esse único rio com as suas riquezas torna-se muitos rios na nossa experiência dos diversos aspectos das riquezas do Deus, das riquezas do Espírito da vida de Deus. Então, esse rio, ele é aquilo que você precisa. Então, às vezes, teve uma vez um irmão compartilhou com os jovens, né? Eu estava na reunião, ele falou, se você vai numa farmácia, está com dor de cabeça, você pede um remédio para dor de cabeça. Aí você está com coriza, você pede um remédio para o nariz parar de escorrer. E tem vários remédios para diferentes coisas. E aqui não, aqui só tem um rio. E esse rio supre tudo o que você precisa. É um remédio só. Aleluia! Porque esse fluir, ele resolve tudo, ele é tudo para nós. Se você está se sentindo não amado, ele é amor, porque Deus é amor. Se você está se sentindo não em paz com algo, esse rio é paz para você. Aleluia. 3. As águas que saem dos vales e das montanhas indicam que Cristo, como a água viva, flui em diversos ambientes. Os vales são as experiências da cruz, as experiências da morte de Cristo. E as montanhas são as experiências da ressurreição de Cristo. Nesse ponto, a gente precisa restaurar um pouco o nosso conceito sobre o que é a cruz e o que você entende como que uma bênção para você. Irmãos, a cruz não é algo para você sofrer. A cruz é algo para você morrer. É diferente. Se você passa pela experiência da cruz, você está tornando ela útil para você. Porque se você usa ela como um sofrimento e não sai desse sofrimento, não tem utilidade. Os sofrimentos, tá bom, mas se você morrer, acabou o sofrimento, você concorda? Deus morreu na cruz e nós fomos incluídos nessa morte. Só que o nosso ser, o ser carnal, ele ainda vive nessa terra, né ou não é? O velho homem, normalmente ele sai da cruz. Ele não fica lá, crucificado com Deus, com Cristo. Então, qual é o conceito nosso da cruz? A gente vê a cruz e foge dela? Ou você percebe que ali é o fim seu e se entrega para isso? Senhor, eu preciso morrer nessa situação. Se você vê a utilidade disso, você não vai mais fugir dela. Você vai perceber que os ambientes que o Senhor colocou você nesses vales são para você morrer. E para essa morte, esse efeito da morte, trazer o quê? O efeito da ressurreição, que é o próximo passo. Aleluia! Então, mudar um pouco o nosso conceito de que cruz é algo que é para fazer você sofrer. Essa aqui é a minha cruz que eu carrego. Né? A gente ouve isso, né? Minha esposa é minha cruz. Não é, viu, irmãos? Não é. Está mais para eu ser a cruz dela. Nesse aspecto, nesse conceito errado. E também o conceito nosso de bênção. Bênção é você ser colocado numa situação onde Deus colocou você ali. E nem sempre você vê dessa maneira. Você vê, puxa, eu venho na reunião mais aquele irmão lá e aquele irmão consegue... Tem isso, tem aquilo, não sofre, não acontece nada com ele, comigo acontece tudo. E eu venho muito mais na reunião que ele. Eu acho que esse conceito seu de bênção tá ruim. Você precisa revisar ele. Eu não é. B. O Cristo que habita interiormente como o tesouro em nós, os vasos de barro, é a fonte do suprimento divino para a vida cristã.
e o poder excelente para vivermos uma vida crucificada, para a manifestação da vida de ressurreição. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Os vasos são de barro. Nós somos sujeitos a quebrar, a lascar. Mas, irmãos, tem um tesouro dentro de nós. E esse tesouro é todo inclusivo. Ele consegue restaurar a trinca que você deu no seu vaso. Mas por que tem essa figura do vaso de barro? Porque a glória é do tesouro e não do vaso. Aleluia. Paulo disse que ele e seus cooperadores ficaram excessivamente sobrecarregados, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você já se encontrou em tal situação, irmão? De desesperar-se da própria vida? Acho que não, né? Mas mesmo assim, essa situação é para que você não confie em você mesmo, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém. Aleluia. Eu notei aqui, o irmão compartilhou isso, ele fala, os vales em que somos colocados são os lugares certos para aprendermos a desfrutar do rio que está fluindo e provarmos do poder da ressurreição. Mas nem sempre a gente está aberto a entender dessa maneira, quando nós estamos passando por um problema, não é verdade? Na verdade, item 2. Na verdade, a ressurreição requer morte, desânimo e decepção para ser manifestada. O trabalho da cruz acaba com o nosso ego para podermos desfrutar o Deus da ressurreição. Aleluia. Nós precisamos ser, aqui fala o versículo 2 Coríntios 1:4, fala, que nos consola em toda a nossa aflição, para podermos consolar os que estiverem em qualquer aflição, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãos, para você consolar alguém, é melhor que você tenha sido consolado antes por Deus. Porque se você for consolado que não por Deus, você vai passar um consolo meio... já passei por isso, a pessoa fica com mais raiva de você do que outra coisa, não é? Agora, se você passou por algo que aquela pessoa também está passando, e você tem vida, e você foi consolado pelo próprio Deus, quando você abrir sua boca para ela, você pode falar até uma coisa meio estranha pelo seu conceito, ela vai receber vida. Porque o consolo é um consolo que veio de Deus. Percebem? Esse versículo é interessante. C. Paulo viveu a vida de ressurreição sob o poder mortificador da cruz para levar a cabo o seu ministério, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Veja aqui que fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, não fala a morte de Jesus. O morrer, ele implica constância. Está sempre morrendo. E no versículo fala, levando no corpo o morrer de Jesus. Não, tem outro versículo que fala que estamos sempre levando... É isso mesmo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Aleluia. É um ato contínuo esse morrer. 1. Jesus, de maneira positiva, está sempre matando as coisas negativas em nós para nos curar e vivificar. Quando rejeitamos a nós mesmos pela manhã para recebermos Deus em nós, temos a sensação durante o dia de que o processo mortificador está agindo em nós. Vocês já tiveram essa experiência? Eu vou tomar um tempinho e vou contar uma experiência dessa semana. Essas 2 últimas semanas foram desafiadoras para mim no trabalho. E toda sorte de erros, de problemas, de todos os lados aconteceram. E os problemas foram chegando, foi amontoando. E o meu semblante passou a ser... Eu sou sempre uma pessoa que está brincando, está feliz, né? Mas dessas semanas, 2 semanas passadas, mudou, porque os problemas ficaram tantos que eu não conseguia mais ficar com o semblante bonitinho. Eu estava bravo. Olhavam para mim, eu estava com o semblante caído, assim.
E até no final de semana, isso foi na semana retrasada, que foi mais, alguns problemas aconteceram. Aí no sábado, eu tive aqui num grupo que eu faço parte aqui de alguns irmãos, o Bruno, lá dos Estados Unidos, mandou um trecho. Eu vou ler para os irmãos aqui, um minutinho só. Ele mandou um trecho assim: após a sua regeneração, e por um período de tempo, um crente ainda pode perder a paciência, tornar-se orgulhoso, ficar com ciúmes ou cometer outros pecados. Por causa disso, alguns podem começar a duvidar se a sua regeneração foi genuína ou não. Eles não percebem que, embora tenham sido regenerados, ainda são carnais. À medida que avançam, começam a desenvolver interesse em ler a Bíblia, em orar e a sentir uma nova alegria no coração. Nesse ponto, o crente pode pensar que já é um cristão espiritual. Você já pensou isso de você mesmo? Puxa, eu já tive essa experiência, eu compartilhei ontem na reunião, e essa semana aqui foi diferente para mim, puxa, eu já estou me sentindo espiritual. No entanto, ele não percebe que ainda é almático, anímico, ainda vivendo no mundo idealista do sentimento. O mundo idealista do sentimento é você se baseia nos seus sentimentos para tomar as decisões, nos seus sentimentos pessoais, de acordo com aquelas situações. Mais tarde, quando o Espírito Santo fizer uma obra mais profunda da cruz nele, ele será capaz de não andar de acordo com ele mesmo ou com os seus sentimentos, estar para cima ou para baixo o tempo todo, mas para viver tranquilamente no Espírito, para viver silenciosamente no Espírito. Só então ele pode ser considerado espiritual. Ele mandou esse trecho, e aí os outros irmãos compartilharam, o Tiago, o Vitor, eu também. Falei, puxa, estou vivendo isso agora, essa semana aqui, eu bravo com as situações lá, e como eu preciso dessa cruz ser atuante na minha vida, né? E, puxa, eu orei e me vi espiritual de novo. De brincadeira. Eu orei e senti paz. Isso foi no sábado passado. E essa semana começou. A segunda-feira, e meu semblante estava caído de novo. Mais problemas. E eu voltei na segunda-feira para casa, dirigindo, orando, assim, cheguei em casa com bastante paz na segunda. E na terça-feira de manhã, de novo, o semblante caído de novo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu orava, eu invocava o Senhor assim, nas pequenas horas do dia, assim, em pequenos momentos, mas eu não sentia que estava fluindo essa água. Eu sentia que a situação realmente estava opressora em cima de mim. E o meu semblante constantemente caído. E ao ponto que foi isso na terça, altos e baixos, na quarta, altos e baixos, Satanás mandando dardos que eu, de novo nessa situação, mas você não teve a experiência agora, e agora está caindo de novo? Satanás todos os dias, a todo momento, falou isso para mim. E na quinta, antes do almoço, eu mandei uma mensagem para o meu chefe e falei assim, ó, eu estou com um problema aqui, eu preciso ir embora. E fui embora. Fui para casa. E cheguei em casa, fui para o meu quarto, dormi um trecho da tarde e comecei a ouvir mais de novo a mensagem, né? E as mensagens, e, enfim, a leitura do matinal. E tive bastante tempo com o Senhor na quinta-feira. O ponto dessa experiência que eu estou contando para os irmãos, até tomei muito tempo da mensagem, desculpa, irmãos, mas é que a luta é essa. Eu estou contando para vocês algo que vocês também enfrentam. Todos os dias, Satanás não quer que você use a cruz. Ele quer que você tente por você mesmo vencer aquele problema, que foram muitos. E eu tentando resolver, quando eu falei para o meu chefe, falei, estou indo embora, porque eu não estou bem. Eu estou dando coice e patada em todo mundo da equipe, e para mim não está sendo bom e nem para eles. Então é melhor ir embora, eu fico no WhatsApp lá, vocês falam comigo no WhatsApp. E na sexta-feira, eu parecia que eu fui regenerado de novo. Na sexta-feira, estava o André de novo, estava tranquilo, falando. Todo mundo estava olhando estranho para mim, porque 2 semanas realmente bem diferentes, e agora o André parece que voltou ao normal. Aleluia, irmãos. A experiência, eu saí desse vale
Que tem, sim, irmãos, tem sim, um grande rio nesse vale. Quanto maior o vale, mais água tem. É ou não é? Quando tem planície, não tem como o rio fluir. Mas se o vale é profundo, tem mais água para preencher ali. E o André de sexta-feira estava de novo nas montanhas, experimentando a vida de ressurreição. Não foi fácil. Não adianta eu falar para vocês que foi, não foi fácil. Mas, irmãos, o sentimento é muito... Você olhar para os problemas de sexta-feira, que aliás eram os mesmos de quinta, porque eu fui embora quinta, não resolvi. Sexta-feira eles estavam lá ainda os problemas. Só que eu estava na montanha. Eu estava num ponto de vista de ressurreição. Você enfrenta o problema de maneira diferente. O André não resolveu nada, mas a posição em que eu estava, cheio de vida, os problemas se resolveram. Irmãos, para isso vale para tudo na nossa vida. Essa experiência de morrer e se jogar no rio, que está dentro de nós, nosso espírito, nos faz experimentar a vida de ressurreição. Aleluia. Então, uma maneira de você ter melhores dias diariamente, fala aqui de manhã, ó, quando rejeitamos a nós mesmos pela manhã para recebermos Deus em nós, temos a sensação durante o dia de que o processo mortificador está agindo em nós. Aleluia. Porque nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia, irmãos. O propósito da cruz, do matar da cruz, é a manifestação da vida. Esse é o propósito desse matar da cruz. O item 1, o matar da cruz resulta na manifestação da vida de ressurreição. Essa morte diária é para a liberação da vida divina em ressurreição. Aleluia. Esse 1 Coríntios 15, 31 fala: eu declaro pela glória que tenho em vós, irmãos, a qual tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, dia após dia morro. Você está disposto a isso, irmãos? Está disposto a morrer dia após dia? É isso que Deus chamou você para fazer, você morrer esse velho homem, deixar ele lá na cruz, aleluia, e viver por essa vida que está dentro de você, essa vida que é o fluir dele. Os apóstolos viviam uma vida como a que o Senhor Jesus viveu na terra. A vida do Senhor era uma vida sob o matar da cruz para a manifestação da vida de ressurreição. Uma vida vivida de tal maneira que a sua pessoa era uma com o seu ministério e a sua vida era o seu ministério. Ele toda hora falava que ele estava fazendo ali a vontade do Pai. Mas por que isso? Porque ele vivia a vida diretamente a vida que estava dentro do Espírito. Aleluia. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando estamos sob o matar da morte do Senhor, a vida do Senhor, a sua vida de ressurreição, é dispensada por nós aos outros. Você crê nisso, irmãos? O que você dispensa aos outros, ao seu vizinho? O que você dispensa aos seus familiares ou aos seus colegas de trabalho? Piadinha? O que você dispensa para eles? Que nós possamos dispensar Cristo, essa vida de ressurreição. Aleluia. Ou ainda você dispensa a cultura, os seus bons conhecimentos, né? Não tem efeito nenhum isso para eles, né? A maneira a maneira da igreja vir à existência e aumentar não é mediante glória humana. É pela morte da cruz para a liberação do fogo da vida divina. Esse fogo da vida divina é o impulso para nós na nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos patinando devagar, mas aí, ó, a liberação do fogo da vida divina, isso é conseguido através da cruz. 2. O Senhor, como o grão de trigo que caiu na terra, perdeu a sua vida da alma mediante a morte, a fim de liberar sua vida eterna em ressurreição para os muitos grãos. Olha que legal. Como os muitos grãos, nós também devemos perder a nossa vida da alma mediante a morte, para desfrutar a vida eterna em ressurreição. João 12, 25. Quem ama a sua vida da alma, perde-a. E quem odeia a sua vida da alma neste mundo, aguardará para a vida eterna. Item 4. Jeremias 2,13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas,
e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esse foi um versículo que nós já compartilhamos no outro estudo, né? Interessante que eles falam aqui que não é abandonar Deus. Não é que o irmão parou de reunir, nunca mais quer saber de nada, não é isso. Abandonar Deus como o manancial. É você abandonar Deus como a fonte da sua vida. Como aquilo que pode suprir de fato tudo o que você precisa. Às vezes você está vindo à reunião, mas Deus não é a sua fonte. Deus não é o seu manancial. Percebe como esse versículo é interessante, irmãos? Aleluia. Os males cometidos pelo povo de Deus foram que eles deixaram a Deus como seu manancial, sua origem, e se voltaram a uma origem além de Deus. Cavar cisternas retrata a labuta de Israel para criar algo, ídolos, que substituísse Deus. O fato de as cisternas estarem rotas e não reterem água indica que, além do próprio Deus dispensado a nós, como água viva, nada pode saciar nossa sede e nos tornar o aumento de Deus para a sua expressão. Você não quer se tornar esse aumento de Deus? Então Deus tem que ser a nossa fonte, o manancial. C. Aos olhos de Deus, o perverso, o malfeitor, é aquele que não vem beber dele. A condição maligna do perverso é que ele não vai ao Senhor para comer, beber e desfrutar o Senhor. Ele faz muitas coisas, mas não entra em contato com o Senhor para tomá-lo, recebê-lo, prová-lo e desfrutá-lo. Aos olhos de Deus, nada é mais perverso do que isso. Isaías 55:7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia! Irmãos, lembra que eu falei no comecinho, se você perceber só que Deus se resume a você, o plano de Deus se resume a você contatá-lo, a você se achegar a Ele. Por quê? Porque Ele está cheio de vida para te dar. Amém. Item 5. Precisamos construir o hábito de tirar água das fontes da salvação para bebermos e fluirmos a vida da vida, a água da vida. Tem várias maneiras, irmãos. Orar, louvar, invocar, pregar o evangelho, dar preeminência ao Senhor. Então, esses vários versículos falam disso aqui. O item A fala, precisamos tirar água com alegria, precisamos tirar com alegria a água das fontes da salvação, falando ao Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, no Senhor e com o Senhor. Aqui tem até um hino, né? Vos tirareis com alegria. Tem outros hinos aqui, viu? Já nesses próximos versículos aqui. Precisamos louvar o Senhor, alegrar-nos nele, sempre dar graças e cantar ao Senhor. Aí, 1 Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Também é um hino. Regozijai-vos sempre. E mais um aí, Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Outro hino. Alegrai-vos sempre. Tem muitos hinos para nós desfrutarmos do Senhor. Aleluia. C. Precisamos invocar o nome do Senhor. Vamos invocar, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, vamos invocar a todo momento. Amém. Vários versículos aqui sobre isso, mas eu destaquei aqui Lamentações 3, 55 e 56. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas os ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. Então pode clamar que Ele escuta. Pode orar que Ele escuta. Amém. Aleluia. Precisamos pregar o Evangelho, tornando conhecido aos outros o que Cristo realizou. E, por fim, precisamos dar ao Senhor a preeminência em nós e fazer tudo segundo a natureza divina. Puxa, dar a preeminência é dar a Ele o primeiro lugar. O primeiro lugar, irmãos, é o primeiro lugar. Não tem
Qualquer coisa que você for escolher, Deus em primeiro lugar. Eu não vou dar muitos exemplos, senão vai muito mais tempo aqui. O item 6 fala: segundo a economia de Deus, aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas, significando Deus como a fonte de águas vivas. Uma árvore cresce ao lado de um rio, absorvendo todas as riquezas da água. Isso é uma figura da economia de Deus, que é levado a cabo pelo seu dispensar divino. Então, mais um hino aqui. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Colossenses 2,7 fala: tendo sido arraigados e sendo edificados nele. Ser arraigados a ponto, o irmão fala na mensagem, a ponto de a raiz e a terra não ter diferença mais. Os nutrientes que estão na terra estão na raiz. Está tudo ali, misturado. Porque Deus é essa terra, os nutrientes vêm da água e você, como uma árvore plantada, está sendo suprida a todo momento. Então os nutrientes que estão na terra também estão na raiz. São uma só coisa. Aleluia. Para receber o dispensar divino, nós, como as árvores, devemos absorver Deus como a água. As riquezas do Deus que supre, dispensadas a nós como a árvore, nos constituem com a divindade de Deus e nos fazem crescer à medida de Deus. Dessa maneira, nós e Deus nos tornamos um, tendo o mesmo elemento, essência, constituição e aparência. B. O significado da oração é absorvermos Deus. Quanto mais contatarmos Deus, mais o absorveremos. E quanto mais o absorvermos, mais o desfrutaremos. Aqui tem um hino que a gente vai cantar no final da reunião. Há um hino que diz: tal qual estou. Isso significa que devemos ir a Deus exatamente como estamos, sem tentar melhorar ou mudar nossa condição. Assim recebemos a Cristo e assim devemos andar em Cristo. Assim recebemos a Cristo, fala aqui no versículo 6 de Colossenses. Portanto, como recebestes o Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Então ele não está pedindo que você se melhore para depois andar em Cristo. Não. Como você recebeu, você anda. Aleluia. 2. Orar é ir ao Senhor. Como estamos? Quando vamos ao Senhor, devemos pôr a nossa condição interior diante dele e dizer-lhe que somos carentes em todos os aspectos. Mesmo que estejamos fracos, confusos, tristes e sem palavras. Ainda assim, podemos ir até Deus. Você não tem essa impressão, irmão? Quando você está nessa situação, você tem vergonha de ir até Deus, mas, Senhor, de novo. Perdoe-me se 1000 vezes eu hoje te invocar, né? Tem um hino que fala isso. Ele vai perdoar, pode ter certeza, porque Ele quer que você invoque, quer que você, tal qual está, se una a Ele, busque Ele. Aleluia. Vou terminar aqui. Não importa qual seja a nossa condição interior, devemos levá-la a Deus. Orar, em Mateus 6:7 fala, gentios, eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você não precisa fazer dessa maneira a sua oração. Orações longas, orações com palavras bonitas. Não. Deus ouve o que Ele quer saber como é que você está, então fala como é que você está. Porque Ele quer te curar, quer te dar a vida, né? E você quer fazer uma oração bonita. 3. Em vez de nos preocupar com a nossa condição, precisamos entrar na presença de Deus para contatá-lo, olhando para Ele, contemplando-o, louvando-o, dando-lhe graças, adorando-o e absorvendo-o. Então, desfrutaremos as riquezas de Deus, provaremos sua doçura, o receberemos como luz e poder, teremos paz interior, seremos brilhantes, fortes e capacitados. Logo, aprenderemos a lição de permanecer conectados a Ele quando estivermos ministrando a palavra aos santos. Puxa, isso faz toda a diferença. Essa é a experiência que nós queremos ter. Estar sempre conectados ao Senhor. Quando você fala algo para um irmão ou para um incrédulo, é Deus que sai. Amém. É o próprio Deus que sai, porque tem uma fonte que flui para a vida eterna dentro de você.
Agora nós vamos entrar naquela parte daquele versículo, que eu falei que eu ia comentar de novo. Cadê? João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede. Perdão? Desculpa, irmãos, eu pulei aqui o negócio. Lê de novo. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. É pela vida eterna? Para a vida eterna. Mas você entende, o seu conceito natural é pela. Por toda a eternidade. Não que não seja por toda a eternidade, mas é uma função da água aqui, dar vida para a vida eterna. Então, quando você compartilha algo com seu vizinho ou com seu colega de trabalho, você está fazendo ele, dando a oportunidade dele viver a vida eterna. Entenderam ou não? Não é pela vida eterna. E esse versículo eu já li várias vezes errado. Então, falta o último aqui, né, 7, que também tem esse versículo. João 4,14 diz: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso revela o Deus triuno que flui. 1. O Pai é o manancial, a origem. 2. O Filho é a fonte, a nascente. E 3. O Espírito é o rio, o fluir. O Deus triuno está fluindo por meio do Pai, e do Filho e do Espírito, para dentro de nós, e de nós para os outros. Aleluia, esse resume aqui o que eu acabei de explicar. B. O fluir do Deus triuno é para a vida eterna. A Nova Jerusalém é a totalidade da vida eterna, e a palavra para significa resultando em ou tornando-se. Assim, o Pai como o manancial, o Filho como a fonte e o Espírito como o rio, fluem em nós e conosco, para nos tornarmos a Nova Jerusalém como a totalidade da vida eterna. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. É muito desfrutável todos esses aspectos de que Cristo é água para nós. Fluiu a água do seu lado e também fluiu da rocha, que é essa mesma água. Vocês acreditam que é a mesma água ou não? É a mesma água que está dentro de nós, como o Espírito. Aleluia. Podemos... bastante tempo agora para a gente compartilhar, irmãos.